Continuando com o projeto Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo. Estamos esse mês falando da jornada da cura. Semana passada falamos da cura e hoje o tema trata desse desejo, essa busca, essa vontade que a gente tem de vivenciar a cura dos nossos comportamentos, né? Eu quero me curar dos meus próprios comportamentos. Bom, isso porque eu reconheço que eu tenho tido comportamentos que me colocam em prejuízo ou colocam o outro em prejuízo. E aí, olha que interessante, na trajetória do espírito, à medida que ele vai vivenciando as suas experiências encarnatórias, nós conversamos sobre isso na semana passada, o espírito vai adotando alguns padrões comportamentais que ele leva para a próxima encarnação, né? Então, você não possui somente padrões comportamentais que você traz de vidas anteriores. Você também constrói novos padrões nessa trajetória. Também influenciado pela sociedade, pela cultura, pela família, pelos costumes e assim vai. Influenciado. Lembremos sempre que as conclusões que a gente tira são nossas, a partir da liberdade de escolha, ok? Então, não há vítimas aqui, tá certo? Você não é vítima da encarnação anterior, porque quem viveu a sua encarnação anterior foi você mesmo. Quem construiu esses padrões comportamentais foi você, a partir das experiências vividas. E aí inicia a complexidade dessa cura comportamental. Primeiro, porque nem sempre eu consigo identificar a causa raiz, onde tudo isso começou, né? Há várias terapêuticas que vão tentando levar a gente à causa, mas às vezes a causa não está nessa vida, né? Às vezes, isso é um padrão que você traz de muitas encarnações anteriores. A doutrina espírita até nos chama, né? Nos dá um alerta para esses processos de regressão que muitos buscam com a curiosidade de entender a origem de algumas coisas que não conseguem encontrar nessa vida, e aí faz processos de regressão para alcançar a causa. Mas a gente tem que ter muito cuidado com isso. Primeiro porque eu vou acessar quadros que existe um motivo para eu não ter a memória, né? Então, quando eu quebro isso, eu desrespeito isso, eu vou ter que lidar com os efeitos colaterais, que pode ser muita dor, arrependimento, raivas, emoções que eu vou levar agora que eu não deveria levar e por isso eu não venho com essa memória. Um outro ponto também que a gente tem que ter cuidado é que por mais que num processo de regressão abram-se quadros elucidativos, né, nem sempre ali está a origem. Você pode estar acessando um quadro de um determinado momento de uma determinada encarnação, mas não necessariamente começou ali. Existem outros quadros, outras encarnações, outras histórias anteriores que podem justificar esse quadro que você acessou. Então, tomemos muito cuidado com essa curiosidade, porque ela pode acabar nos perturbando mais, nos iludindo mais e acaba nos desvirtuando, né, do caminho da cura. Agora, mesmo eu não tendo conhecimento da origem de tudo, eu preciso entender por que hoje eu ainda recorro a esse comportamento. O processo de cura comportamental inicia a partir do reconhecimento de que eu tenho comportamentos a serem modificados, a serem melhorados. Então, olha que interessante. Eu venho numa nova trajetória, né? Eu estou aqui numa encarnação e eu trago costumes de vidas anteriores.
Mas, com as experiências que eu estou tendo nessa trajetória, eu estou adquirindo novos conhecimentos, desenvolvendo novas habilidades e eu estou mexendo na minha bagagem, né? Então, muito do que eu achava que era certo, hoje eu já não acho mais. Muito do que eu achava que era errado, hoje eu já compreendo melhor. Atitudes ou comportamentos que eu não conseguia ter, hoje eu consigo ter. Outros que eu tinha, eu consegui mudar. Então, eu já começo a ter uma visão diferente e é por isso que eu reconheço que determinado comportamento eu não devo repetir. Mas aí, veja bem, eu intelectualmente consegui compreender o equívoco dos meus entendimentos e o equívoco do meu comportamento. E aí eu concluo que eu preciso mudar. Mas isso não é o suficiente para que eu mude. Já percebeu isso? Quantas vezes durante a sua trajetória você quis mudar comportamentos, mas quando você viu, errei de novo, repeti de novo aquele padrão. Por que que isso acontece? Porque é um vício, está automático. Por mais que eu não concorde mais com ele, quando eu vejo, eu estou fazendo. É o caminho de menor esforço, né? Aquilo que eu já tenho uma memória até mecânica, né, de fazer. O problema é que ele gera consequências que eu não quero mais lidar. Eu não quero mais lidar com essa problemática. Por isso eu quero mudar de comportamento. E aí, esse é um dos pontos muito fortes que a doutrina espírita nos elucida. Por isso, a gente vê muito nas literaturas da doutrina espírita um direcionamento dos espíritos nos falando para não nos vitimizarmos. Porque a gente aprende que nós somos os agentes da nossa própria vida. Se eu criei essa vicissitude, esse automatismo, fui eu que construí esse automatismo a partir do meu livre-arbítrio, seja nessa trajetória ou nas anteriores. Portanto, eu tenho a responsabilidade de reconstruir meus padrões comportamentais. Isso significa que a mudança comportamental acontece de dentro para fora. Sou eu, espírito, que mexo dentro de mim e a partir disso eu exercito e adoto novas condutas. Parte de mim. E isso é importante a gente entender no processo da cura comportamental. Porque hoje, graças a Deus, nós temos acesso a diversas terapêuticas. Terapêuticas voltadas à ciência, à psique, às emoções, ao corpo, à religião. Existem diversas frentes de terapia hoje nos ofertando métodos e técnicas, caminhos de cura. Acontece que tudo isso é o externo, entende? A religião vem, a psicologia vem, o conhecimento vem, a psiquiatria vem, a medicina vem. Tudo é de fora para dentro. Se eu não impulsionar essa mudança dentro de mim, eu não consigo usar esses instrumentos externos favorecendo a minha mudança. Então, veja bem, a cura requer recursos externos, porque os recursos externos direcionam, impulsionam, motivam, fortalecem, esclarecem. São recursos, são ferramentas que favorecem, facilitam esse processo. Mas uma terapia, por ela fica ali.
ela fica pairada, né? Me oferecem um remédio e colocam na mesa. E eu estou aqui. Eu não vou conseguir a cura física se eu não ingerir o remédio. E para eu ingerir o remédio, eu preciso beber o remédio, tomar o remédio, ingerir a medicação. Isso é uma atitude minha. Eu vou precisar sentir o amargo do remédio. Ah, mas eu tô tão doente que eu não consigo me mexer e as pessoas precisam levar o remédio à minha boca. Então funciona assim, de fora para dentro. Não. Embora essas pessoas estejam colocando o remédio na sua boca, na sua veia, né? Estão impondo a ingestão disso, há efeitos colaterais que não vão ser vivenciados pelo médico, pela sua mãe, pelo enfermeiro, pelo seu marido. Os efeitos colaterais da medicação vão ser vivenciados por você. Então, se você não aceitar que coloquem a medicação na sua veia, se você não aceitar a introdução da medicação, porque você não quer viver os efeitos colaterais, você não vai usufruir dessa cura. E tem mais. Você quebrou o braço. Aí vão vir e vão engessar o seu braço, né? Você vai sentir a dor. Você vai ter que colaborar. Engessou, foi viver. Melhorou, tirou o gesso. Se você for lá e repetir o mesmo comportamento, vai quebrar o braço de novo. Então, lembra que nós falamos na semana passada que a cura é uma proposta educativa de mudança, de crescimento, de evolução? O mesmo se dá no comportamento. Se eu estou identificando a partir do meu crescimento que eu preciso mudar uma conduta, eu vou ter que fazer a minha parte. Eu devo sim utilizar de recursos que me favorecem, me facilitam, impulsionam para viabilizar essa mudança. Mas se eu não fizer a minha parte, e é uma parte desconfortável e dolorosa, todos esses recursos vão em vão, né? Vão ter se apresentado na minha vida em vão. Vai tratar assim de um grande desperdício, porque eu não aproveitei. Os espíritos já evoluídos nos testemunham isso em diversas literaturas espíritas, que a mudança dói. E é tão verdade isso que Jesus veio e se submeteu a um grande processo de dor para demonstrar o que é o sacrifício para fazer o que precisa ser feito. Ele não precisava passar por aquilo, um espírito evoluído, mas como um missionário que veio nos ensinar sobre a vida, ele exemplificou. É isso que você precisa se dispor a passar. Então, se você não se dispuser a vivenciar o desconforto dessa mudança do comportamento, você realmente não vai conseguir adotar um novo comportamento, né? Estou com um pensamento padrão, eu preciso identificar isso na hora e quebrar esse pensamento, deixa eu pensar em outra coisa. E veio de novo, outra coisa. Você vai desenvolver meios de fugir desse padrão. Ah, isso está me incomodando. Vamos lá, é isso mesmo. Se está doendo, é porque você está tentando transformar. Se está confortável, aí você está parado. Agora, olha só um ponto que você precisa entender. O seu processo de cura comportamental é seu. De mais ninguém.
A sua jornada de cura vai ser particular a você. Porque o que você está necessitando de cura é sobre a sua necessidade de desenvolvimento espiritual. E a sua necessidade de desenvolvimento espiritual é o espelho da sua história espiritual até aqui. E ela é só sua. Então, o método de cura é seu. Não terceirize essa responsabilidade. Não queira que a religião te mude, que a terapia te mude, que o psiquiatra, o psicólogo, o remédio te mude, que as pessoas que estão ao seu redor te mude. Essa mudança é sua. O resto é recurso que colabora. Mas se você não fizer bom uso disso, inclusive já, você pode até mesmo perder o acesso a esses recursos. Porque Deus te compreende a sua história, o estágio em que você está. Mas quando Ele permite que você tenha recursos e te direciona, o discernimento, Ele te dá discernimento de que está na hora, é a necessidade de mudar, você tem o livre-arbítrio de fazer ou não. Se você escolher fazer, você vai colher os frutos disso e alcançar êxito. Se você escolher não fazer, se você escolher insistir nos seus padrões, vivenciar essa fadiga, essa preguiça que dá, né? Porque é trabalhoso, é doloroso. Se você não se dispuser a ser forte, corajoso, de vivenciar esse processo de mudança, você vai continuar repetindo os mesmos comportamentos, gerando os mesmos efeitos prejudiciais e você será responsável por isso. E será responsável pelos recursos que você está abrindo mão de mudar. Então perceba que junto da compreensão divina e da misericórdia também está a justiça. Entende? O que nos torna responsáveis pela nossa mudança. Então, sempre que você, através do discernimento e das experiências da vida, identificar comportamentos que você necessita mudar, dê atenção a isso. Lembrando que vai ter que partir de você. Ah, mas como? Eu não sei. Aí procure os recursos. Procure os recursos que você consiga ter acesso, são diversos os recursos. Ah, mas eu não consigo esse recurso. Então busca outro, tá bom? Mas se ajude, não terceirizando a sua responsabilidade de mudança para esses recursos, mas utilizando os recursos como ferramentas para que você exerça a sua responsabilidade de mudar de dentro para fora. Mesmo que doa, e vai doer, mesmo que seja muito desconfortável, e vai ser muito desconfortável, esse é o único caminho para você se libertar das dores que você vivencia como efeitos dessas vicissitudes comportamentais. Ok? E aí, para concluir, eu vou te fazer uma proposta nessa jornada de cura. Tenta listar, escrever mesmo, os comportamentos que você já consegue identificar como sendo necessários de serem mudados. Estou falando isso para você, tá certo? Não adianta você escrever o que o outro precisa mudar de comportamento. Não, escreve aqueles que você consegue já identificar que você precisa mudar, porque a cura é sua, a jornada da cura é sua, a necessidade é sua, você é responsável por você. Ah, mas e o outro que está precisando? Ele tem a trajetória dele, deixa ele com Deus. Mas você veio para evoluir, você veio para isso. Então, se permita a cura. Lista os comportamentos que você já consegue identificar como sendo necessários mudar
E depois que ele está, começa a fazer reflexões do tipo: o que acontece que me provoca agir dessa maneira? Né? Quais são as situações que, quando eu vivencio, eu acabo agindo assim? Para que você desenvolva esse autoconhecimento, para que você entenda o porquê que você ainda hoje age assim. Sobre como isso nasceu, como começou, está no passado. Aconteceu. Mas e hoje? Por que hoje você ainda faz isso? Não tenta trazer conceitos, padrões, clichês. Não. Você. Por isso, escreve. Quais são as situações que acontecem que me levam a esse padrão? Será que há outra forma de eu lidar com essa situação? Quando essa situação acontecer, eu vou ser provocado a ir com aquele padrão. Como eu tenho que lidar com aquilo? É como qualquer vício, né? A gente não larga o vício porque o mundo para de nos ofertar aquilo. A gente consegue sair desse vício, dizer não, quando a gente desenvolve uma nova forma de lidar com esse convite. Então escreve mesmo. Vai escrevendo qual comportamento, por que eu ainda faço isso, que tipo de situação me provoca isso, como eu poderia fazer diferente. E vai se vigiando e tentando, é um exercício mesmo, vai tentando, hoje eu não consegui. Por que eu não consegui? Aí vai lá para a escrita. Por que eu não consegui? O que aconteceu ali? Aconteceu isso e eu não me atentei. Então, como eu posso lidar com isso na próxima situação? Nossa, Bárbara, mas é trabalhoso. É trabalhoso. A gente veio para o mundo para se curar. Então, aceita essa jornada. Tá certo? Semana que vem, nós vamos falar da cura física. Ok? Hoje nós focamos no comportamental, semana que vem nós vamos falar do físico. Até lá!